Pode ser? Eu vou fazer um relato de experiência do que você vai fazer uma concretização. Agora eu vou tentar porque acho que tá bom. Vamos nesse. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Gente, deixa eu apresentar primeiramente. Eu sou Jorge Henrique. Eu sou enfermeiro piauiense, de Teresina, graduado na Universidade Federal do Piauí. Moro em Brasília há 13 anos, mas queria contar um pouco da minha história, porque eu conheço Clístenes Mendonça desde 2005, que eu conheci no movimento estudantil em São Luís do Maranhão. Ele vai se apresentar também. Então aqui está sendo um momento também de encontros e reencontros. Eu encontrei também com a Nise, que está aqui. Eu não sei se ela deu uma saída. A enfermeira Nise, ela está ali fora, que foi minha veterana de Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem, e eu tive a oportunidade de aprender a fazer análise social dentro da enfermagem com essa companheira tão valorosa que está aqui. Então eu estou muito feliz, porque ontem eu aprendi bastante, e eu acho que hoje vai ser uma mesa também muito interessante, que a gente vai discutir as formas de organização da categoria de enfermagem e a relação com o processo de precarização do trabalho. E aí eu queria retomar um pouco da temática de ontem, que falou sobre tecnologias ancestrais e sobre a questão da diáspora, porque a gente precisa decolonizar a visão eurocêntrica que tem sobre organização social aqui no Brasil. Porque os negros, historicamente, criaram suas próprias formas de luta aqui no Brasil. Nós tivemos no século XIX as greves de ganhadores, dos jangadeiros no Ceará, dos trabalhadores das fábricas, estaleiros, e a história do Brasil ela tentou apagar essa luta dos trabalhadores negros. Então a gente tem uma história construída, e é importante a gente falar isso, porque a gente está numa mesa para falar sobre movimento sindical. E a gente tem hoje várias crises que elas se compõem, que é uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise política. A gente tem o neofascismo à espreita e a gente tem uma crise de subjetividade da classe trabalhadora, como foi falado. Aquelas organizações tradicionais onde a gente tinha trabalhadores de chão de fábrica, hoje estão, como é que podemos dizer, defasadas. Porque existe uma nova subjetividade da classe trabalhadora. E é necessário o movimento sindical ter um olhar em relação a isso. Porque essa subjetividade é que diz pra gente hoje como que a gente tem que fazer a luta da classe trabalhadora hoje, porque é ela que sofre com o processo de exploração, opressão e uma série de outras questões. E como eu falei, a gente tem um inimigo hoje do movimento sindical, que é a extrema-direita, que quer esmagar os ossos da classe trabalhadora. E a gente tem que ter muita consciência disso. E a gente sabe que hoje, dentro da realidade do trabalho, de um modo geral, predomina uma condição em que todos os trabalhadores eles são explorados. Mas tem um recorte de classe muito claro nisso, onde os trabalhadores negros e negras são os mais explorados, são os que mais sofrem, são os que ganham menos salários. Isso é fato que a gente tem uma população que é muito explorada no Brasil. A gente tem essa diferença de raça e principalmente de gêneros. Passaram 136 anos da abolição, mas o mito da democracia racial não conseguiu justificar as diferenças que existem hoje. Porque a escravidão, ela implementou um instrumento estruturante, que é o racismo, que mantém essas desigualdades para justamente expoliar cada vez mais a classe trabalhadora no Brasil. E esse elemento determinante, que é o racismo, ele é utilizado justamente para continuar essa pilhagem, os lucros dos empresários, utilizando o trabalho dos negros e negras como forma de manter e reproduzir esse sistema que cada vez mais esmaga a nossa classe trabalhadora, que é negra, no Brasil. E que sofre com os diversos números que a gente tem passado, que a gente vivencia hoje, que é o processo de terceirização da nossa classe, do trabalho intermitente,
do trabalho precário e uma série de outras questões. Então, com isso, eu vou passar agora, para não me delongar, porque meu papel aqui é de mediação hoje, mas eu queria retomar alguns temas que são caros para nós, são importantes, para a gente ouvir esse meu amigo, que hoje a gente se encontra na enfermagem, um lutador de São Luís do Maranhão, vai se apresentar aqui, que é Cristianes Mendonça, que tem muita honra de fazer a luta hoje, lado a lado, e me orgulha muito de ser seu amigo, Cristianes. Vou passar a palavra para você. Obrigado. Gente, eu vou pedir licença para ficar em pé. Primeiramente, bom dia. Gostaria de pedir licença àqueles e aquelas que me precederam, historicamente, aí, aos meus ancestrais. Pedir licença e pedir a bênção. Eu acho que quando a gente chega num espaço desse, em que eu vou falar um pouco, inclusive, da construção histórica do país, de relacionar isso com a enfermagem, de como isso está intrinsecamente relacionado à questão da negritude. Primeiramente, preciso pedir licença a essas pessoas que lá atrás estiveram lutando e me possibilitaram estar aqui, inclusive, nesse espaço, falando e discutindo e conversando e buscando soluções com todas as coisas que aqui se encontram. Me autodescrevendo, eu sou um jovem de 1,70, magro, cabelo crespo, estou usando uma camisa verde, uma calça bege, e por fim, eu sou, agradecer já essa apresentação, quase não sobrou nada para falar de mim, mas agradecer ao Jorge Henrique, e o convite feito pelo Sindicato dos Enfermeiros e da Federação Nacional dos Enfermeiros para esse momento que está se constituindo como um grande desafio. Eu sou Cristianes Mendonça, como o Jorge falou, eu venho aí de uma militância no movimento estudantil há algum tempo, toda nessa militância aí desde o movimento secundarista. Conheci o Jorge já na universidade, na época eu não fazia enfermagem, gente, eu abandonei um curso no final para depois fazer enfermagem. E nesse processo de movimento estudantil, militando no Maranhão, o Jorge Henrique em Teresina, a gente se construiu nas lutas, enfim, que a gente travou aí na década dos anos 2000. Hoje eu sou enfermeiro de família e comunidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Trabalho na gerência de atenção à saúde de populações em situação vulnerável, na gerência de acuidade, ali onde a gente trabalha na elaboração, no monitoramento, na avaliação das políticas de acuidade no Distrito Federal, com todas essas políticas em consonância com essas políticas do Ministério da Saúde. Saúde da população negra, indígena, LGBTQIA+, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, entre outras populações. Antes de iniciar a minha fala, vamos fazer um momento mais poético. Eu trouxe um vídeo de de uma poesia chamada Ainda Assim Me Levanto, da Maya Angelou, uma poetisa e escritora norte-americana, que teve uma importante participação aí nas lutas pelos direitos civis no século passado, nos Estados Unidos. E esse vídeo está aí sobre a apresentação dessa grandiosa artista brasileira, que é a Zezé Mota. Eu estava em dúvida se eu colocaria no início ou no final da apresentação, mas eu acabei colocando no início, para dar uma quebra aí, eu acho que é importante.
né? E é importante também a gente trazer um pouco de arte, de poesia, né? Para essas discussões que às vezes podem parecer muito duras, e são muito duras, porque o cotidiano é muito duro. Aqui é isso. Eu me levanto. Ainda assim, eu me levanto. Você pode me marcar na história com suas mentirinhas amargas e distorcidas. Você pode me esmagar na própria terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Meu atrevimento te perturba? O que é que te entristece? É que eu ando como se tivesse poços de petróleo bombeando na minha sala de estar. Assim como as luas e como os sóis, com a certeza das marés, assim como a esperança brotando, ainda assim eu vou me levantar. Você queria me ver destroçada, com a cabeça curvada e os olhos baixos, ombros caindo com lágrimas, enfraquecidos pelos meus gritos de comoção? Minha altivez te ofende? Não me leve tão a sério. Só porque rio como se tivesse minas de ouro cavadas no meu quintal. Você pode me fuzilar com suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com seu ódio, mas ainda assim, como ave, eu vou me levantar. Minha sensualidade te perturba? Te surpreende que eu dance como se tivesse diamantes entre as minhas coxas? Saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e pulsante, crescendo, jorrando. Eu carrego a maré. Abandonando as noites de terror e medo, eu me levanto. Para amanhecer maravilhosamente claro, eu me levanto. Trazendo as dádivas que meus ancestrais me deram. Eu sou o sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. É isso, gente. Acho que mais pro final da palestra a gente vai conseguir entender um pouco, bastante o que esse poema, né, representa, né? Na verdade, acho que a gente consegue entender desde agora, mas eu quis colocá-lo aí nesse momento porque para dar um bom direcionamento aí do que a gente vai discutir agora. Né? Primeiramente, para a gente discutir sobre luta antirracista, e discutir o papel da enfermagem, a precarização do trabalho, eu acho que a gente precisa, mais uma vez, isso aqui já foi falado ontem, hoje outras pessoas já comentaram sobre, mas a gente precisa entender como é que se deu a construção, né, do racismo no Brasil. Eu acho que nunca é demais a gente repetir, né, sobre essa nossa história, porque por muitas vezes essa história foi apagada, por muitas vezes essa história não foi contada. E a gente precisa sempre fazer com que essa história esteja viva nas nossas mentes e nas mentes de outras pessoas. Se a gente quer buscar alternativas, se a gente quer construir aí uma alternativa ao racismo no Brasil. Então, gente, primeiramente remontando ao período colonial, a gente teve, a América viveu, né? Um processo aí em que em torno de 12 milhões de pessoas vindas do continente africano foram escravizadas, trazidas às Américas, e no Brasil a gente teve aí em torno de 5 milhões. Né? Então a gente tem aí no Brasil quase metade de toda a população que foi trazida escravizada da África, né? Os países da África.
né? É importante, e aí eu queria falar um pouco sobre isso. Eu creio que para muitos aqui que já estão nessa vida antes de mim, eu venho de uma geração que na escola isso já não era algo tão presente, mas ainda muito presente no imaginário popular, né? De que a escravidão ela foi um processo tranquilo, né, pacífico, né, advogando aí por uma ideia de que os negros estavam em África aí acostumados à escravidão já, e que os indígenas que também passaram por um processo próximo aqui no Brasil eram preguiçosos. Era isso que existia no senso comum. É uma história que nos foi contada, que ainda nos é repetida, mas existem outras visões sobre esse processo no país, e eu queria falar um pouco sobre ele aqui com vocês. Primeiramente, considerando, partindo do ponto de partida, que essa visão de que a escravidão que meio que foi aceita pelos povos negros, né, é uma narrativa consciente por parte da branquitude, né, como um fator primordial para a perpetuação do racismo. E aí eu trago duas pessoas que nesse contexto histórico, né, da escravidão no Brasil, tiveram um papel muito importante de uma outra narrativa, de uma outra história, que é uma história de resistência, né? A Teresa de Benguela, aí, que teve um papel importante na luta quilombola no estado do Mato Grosso, né? E nós temos a Luísa Maria também, que tem um papel importante, né? Que são pessoas que a gente tem buscado resgatar a sua história no contexto das lutas sociais, das lutas antirracistas no Brasil. Nós tivemos aí ainda no período pré-republicano, no período pré-Constituição Republicana, antes mesmo, já na República, antes mesmo de uma Constituição, a gente teve um Código Penal. E esse Código Penal definiu aí o crime de vadiagem. E o que significava ser vadio? Né? Quem eram as pessoas que se enquadravam ali no que se descrevia no perfil de vadiagem? Né? Eram as pessoas negras. Né? Foram as pessoas negras que tiveram as suas práticas culturais, religiosas, enquadradas dentro do crime de vadiagem. E isso é algo que a gente, né, percorre aí o imaginário da nossa sociedade até hoje. Nesse processo, e aí no advento da República a gente teve muito fortalecido esse processo de imigração europeia, né, com uma política de embranquecimento da população brasileira, né, baseada e estruturada a partir de um racismo científico, né, onde a gente teve aí inúmeras, né, pessoas hoje que são nomes de ruas, de praças. Bonina Rodrigues, por exemplo, é o nome de um hospital psiquiátrico no meu estado. E defendiam que havia uma superioridade, né, de brancos sobre negros, e que esse cruzamento das raças faria com que os negros desaparecessem. Eu acho que estimavam até que em 2012 seriam apenas 3 milhões de negros, se não me engano, no Brasil. Né, nós estamos em 2024, né, e a gente... E, posteriormente, já pelos anos 40, 30, a gente, né, vem nessa discussão que o Jorge deu uma iniciada nesse momento aqui sobre a questão da democracia racial, né, que não somente Gilberto Freire, mas outros, né, autores defenderam muito isso, e posteriormente, né, a gente viu que foi muito contestado e que não existe democracia racial, que é mais uma forma, inclusive, de perpetuação do racismo, uma defesa desse ponto de vista. E aí pega um pouco da história da enfermagem. Ontem, na mesa da tarde, eu não consegui estar aqui ontem pela manhã, né, mas ontem pela tarde eu estive, e eu não lembro quem foi que resgatou, né, o papel das mulheres negras no cuidado. Né? Onde estavam as mulheres negras nesse período,
né? Quem eram elas? Né? Elas eram as parteiras, elas eram as amas, né? Elas eram as benzedeiras, elas eram as pessoas, né, responsáveis por essas práticas de cuidado. E entender isso, né, é importante para a gente entender, inclusive, como as nossas categorias da enfermagem hoje, né, para compreender as nossas categorias da enfermagem hoje, para entender, né, a gente se discute muito sobre uma certa despolitização da classe, né, sobre uma certa dificuldade de articulação política da classe trabalhadora, das categorias da enfermagem, mas a gente precisa remontar, né, a história, né, também para entender como é que se deu esse processo, né, e aí compreender as dificuldades que a gente tem hoje, inclusive, de organização das nossas categorias. Já no século XX, né, com a mudança do modelo sanitário, ali que vinha prejudicando as exportações, né, a Inglaterra disse lá, vocês têm que fazer alguma coisa, né, muito mais pelo interesse comercial, né, vindo aí desses países do norte global. A gente teve aí uma mudança do modelo sanitário, né. Essa mudança desse modelo sanitário, ele necessitava de uma qualificação da força de trabalho, e aí nesse contexto a gente teve o desenvolvimento de uma nova enfermagem, né, com base estruturada nos princípios da academia, né, de qualificação profissional no sentido de atuar na organização e na implementação desse novo modelo sanitário. E aí a gente tem o surgimento, né, eu não preciso estar falando isso aqui, todo mundo sabe, vieram lá as americanas para ajudar a estruturar um novo modelo, né, de enfermagem no país, e aí foram discutidos critérios, né, que já foi falado, acho que hoje, agora um pouco antes de mim, já foi falado aqui, né. E quem foram essas pessoas que foram eliminadas nesse critério, né? Então, eu gostei muito da fala anterior quando falou isso, porque eu fui já dialogando com o que eu pensei aqui para discutir um pouco com vocês. Quando a gente retoma hoje, né, fazendo um panorama da enfermagem, da divisão social do trabalho de enfermagem que nós temos hoje, onde é que estão as brancas e onde é que estão as negras na enfermagem? Né? Quais papéis ocupam as brancas, quais papéis ocupam mulheres negras na enfermagem hoje? Né? Então, lá no surgimento da profissão, alguém falou anteriormente que a Ana Nery, né, era racista, né? Eu fiquei muito feliz de ter ouvido isso, porque às vezes a gente fica com um pouco de pudor de falar isso, mas a Ana Nery era racista. Né? Só era permitido às mulheres brancas acessar a formação acadêmica de enfermagem. E aí a gente precisa remontar, mais uma vez, voltar a pessoas que estiveram nesse processo e que foram importantes, mulheres negras que tiveram sua importância na ruptura com esse modelo, com esse processo. Eu trago aí Maria José Barroso, a Maria Soldado, em que pese não tenha sentado no banco de uma universidade para estudar enfermagem, mas é considerada uma das precursoras da enfermagem no Brasil. Teve um papel importante aí nas lutas constitucionalistas em São Paulo, em 1932, não somente na enfermagem, porque ela pegou em fuzil, né, esteve aí ocupando alguns outros espaços, majoritariamente masculinos, inclusive, durante esse processo que vivenciou o país. Nós temos Dona Ivone Lara, que já foi citada aqui em outros momentos. Dona Ivone Lara tem um papel importantíssimo na discussão de política humanizada, de cuidado em saúde mental. Nós temos aí Lídia das Dores Matas, Josefina de Mello e Lúcia Conceição, que foram as primeiras estudantes negras da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, lá nos anos 1940. Né? Nós temos Rosalda Paim, da Universidade Federal Fluminense, em que teve um papel importante, inclusive, na reformulação do modelo sanitário brasileiro, né? Onde ela desenvolveu aí, juntamente com outras pessoas, claramente,
mas teve um papel importante nos princípios que a gente tem hoje no nosso Sistema Único de Saúde. E Mãe Estela de Oxóssi, né, e a Luísa Baiana, é uma importante enfermeira, formada na Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, e que por muito tempo também teve sua história apagada, não relacionada à enfermagem, mas é importante compreender, né, o seu papel como mãe de santo, o papel de cuidadora, para além da formação acadêmica em enfermagem. E aí, gente, eu pego um pouco do perfil, né, que foi em 2022, esse é um recorte do Estado de São Paulo, mas a gente tem outras pesquisas, outros levantamentos relacionados ao país, né, sobre o perfil da nossa categoria, das nossas categorias, né. Nós temos aí uma categoria majoritariamente negra, 68,1% se autodeclararam assim, né. Nós temos aí 70,8% dessa categoria não consegue custear suas despesas com o salário que recebe. 59,9% das 1.000 e poucas pessoas que participaram desse levantamento não conhece ou conhece apenas um negro em cargo de chefia. 84,5% não reconhecem práticas antirracistas no seu local de trabalho. Isso é muito grave, né? E 64,3% já percebeu racismo no seu local de trabalho, seja contra si próprio, seja contra o paciente, seja contra o colega de trabalho. Tá. Bateria do computador. Então, assim, esses dados, eles são importantes para a gente compreender, né, o nosso ponto de partida, onde a gente está, né, e subsidiar aí o que a gente vai elaborar. Eu acho assim, eu considero que eu vim nesse encontro não com o intuito de oferecer respostas ou de encontrar respostas, mas eu acho que a gente sair daqui bem provocado, né, e eu já estou aqui hoje me sentindo provocado por muitas questões que foram colocadas. É um passo importante que é histórico para a enfermagem brasileira que a gente está fazendo nesse momento, ontem e hoje aqui em Recife, Pernambuco. Mas enfim, já deu certo? Eu ia continuar, eu tenho ideia aqui também. Então, enfim, o que é que vocês conseguem imaginar com esses dados aí, para entrar um pouco na discussão da precarização do trabalho, né? Nós temos aí um perfil de uma população feminina e negra que não consegue custear as suas despesas e, enfim, e aí entendendo que a precarização do trabalho ele é um processo multidimensional de institucionalização da instabilidade, né? Hoje a gente vive um contexto, principalmente a partir dos anos 80, de flexibilização das relações de trabalho, onde a gente tem aí um número crescente de pessoas da classe trabalhadora que não conseguem vender a sua força de trabalho, né? E aí isso é importante a gente ter isso em mente para a gente dialogar, por exemplo, o que o Jorge colocou no início, né? E aqui a gente está no encontro sindical, é importante ter isso no norte da nossa discussão. Em que fazer o sindicalismo hoje não é a mesma forma que fazer sindicalismo nos anos 70, no início dos anos 80. Nós temos aí uma intensa mudança das relações de trabalho no mundo, e no Brasil não seria diferente, né? Com redução de direitos sociais, não somente dos direitos trabalhistas, né? Uma crescente acumulação de riqueza por um grupo social, né? E a gente precisa entender quem são as pessoas mais atingidas por esse processo de precarização do trabalho. Hoje no Brasil, se a gente for fazer uma análise aqui, né, das nossas vivências, do que a gente vivencia nos nossos espaços de trabalho, no nosso bairro, quem são essas pessoas?
são as mulheres, são negras, é a juventude, né? O que a gente vê hoje é que a juventude está mais submetida ainda a esses processos de flexibilização de leis trabalhistas. E aí, para caminhar para o encerramento da minha fala, né, eu já coloquei um pouco no slide anterior, e aí entender qual é o papel da enfermagem na luta antirracista. Tá? Nós temos o maior contingente, a gente já viu ali que a nossa categoria é de mulheres e negras. Nós somos o maior contingente de trabalhadoras da saúde. Sendo assim, nós somos as maiores, as enfermeiras, os profissionais de enfermagem, são os maiores operadores da política nacional de saúde integral da população negra. E aí eu não vou adentrar aqui nos limites, não da construção dessa política, eu digo lá do papel, né? Porque a gente vê aí, quando a gente pega aí os mais de 10 anos da política nacional, a gente vê que a maior parte dos municípios sequer discutiram um plano de ação, um plano operativo da política. O estado com o qual eu trabalho, a gente agora está fazendo o primeiro plano operativo. Desde 2009 a gente tem política. A gente está conseguindo agora, no processo de 1 ano e meio, finalizar o primeiro plano operativo distrital da Política Nacional de Saúde da População Negra. E há inúmeros estados e municípios que sequer iniciaram essa discussão. Mas ela tem um papel importante, porque a Política Nacional de Saúde da População Negra reconhece as inequidades sociais e reconhece como essas inequidades sociais atingem, né, a população negra, né, como esses injustos processos sociais atingem a população negra. E aí, por fim, né, como perspectiva para a gente fazer uma discussão aqui no próximo bloco, né, a gente precisa entender a enfermagem como prática social. A gente precisa entender a enfermagem como prática antirracista. A gente precisa entender a enfermagem como uma prática de garantia de direito à saúde, que é uma parte dos direitos humanos. A gente precisa entender isso como algo importante para a transformação da nossa realidade, né? E aí, enquanto a gente não tiver essa compreensão, a gente vai ficar nadando e não vai conseguir avançar. Eu acho que esse momento aqui que a enfermagem brasileira tem construído nesses 2 dias tem sido um momento importante. Eu acredito que esse aqui não para por aqui, né? Eu acho que vai ser muito bonito de ver, né, futuramente, nos estados se construir uma agenda como essa, nos estados, nas regiões, né? Enfim, eu vou deixar a fala para minha colega, a Estefânia, que vai me suceder, tá? E aí a gente abre para o debate daqui a pouco. Obrigado.